Vem aí o podcast Físio e Saúde, com Thaís Rodrigues. Em cada episódio, você vai descobrir os segredos da saúde, o poder da reabilitação e histórias reais de superação que emocionam e inspiram. Toda quarta-feira, às 7h30 na tela da TV Metropolitana. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Físio e Saúde com Thaís Rodrigues. Quero agradecer a todos que estão acompanhando aqui pelas redes sociais, pelo meu canal do YouTube e principalmente a TV Metropolitana, que deu essa oportunidade de ter esse programa tão incrível. E também não posso esquecer aos meus patrocinadores, a Clínica Lior, que é uma clínica de neurodesenvolvimento infantil, onde temos terapeutas ocupacionais e também iniciou fonoaudióloga. Quero agradecer também a Clínica Nutrivida, que é clínica especializada em nutrição, emagrecimento e diabetes. Também ao Gesso Grandino, que trabalha muito com reparos, gessos, drywall. Eu vou deixar depois o link aqui para vocês acompanhar esse trabalho incrível dele. E também não posso esquecer ao Home Care Asa Branca. Você que procura cuidados com feridas, treinamentos de equipe, família, você encontra tudo no Asa Branca. E para tanta felicidade, eu tenho duas convidadas muito especiais hoje, que iremos abordar um tema muito importante sobre envelhecimento e saúde. Quero agradecer, meninas, pela oportunidade de ter vocês aqui comigo, Simone e a doutora Luciana. É uma honra trazer aqui no podcast as suas trajetórias profissionais, suas vivências como grandes profissionais. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada. Queria conhecer um pouquinho você. Conta para nós aqui quem é a Simone. Sou Simone, tenho 50 anos, sou técnica de enfermagem, mãe de 3 filhos adultos e realizadíssima na minha profissão. A Simone, para quem não sabe, ela é técnica de enfermagem, né? A gente já trabalhou com alguns pacientes incomuns e depois ela vai contar um pouquinho para vocês desse trabalho humanizado que ela faz com tanto amor. E doutora Luciana, muito obrigada, viu, por ter aceito esse convite tão especial. Colega de profissão também, fisioterapeuta, se apresente um pouquinho para nós. Boa noite, Thaís. Queria muito agradecer pelo convite. Meu nome é Luciana Maimone, tenho 48 anos, sou casada, tenho um filho e estou na carreira de fisioterapia com 21 anos de carreira já. Gente, duas profissionais incríveis que vocês vão ver essa trajetória profissional dessas duas espetaculares. Além de ser profissionais, é um grande ser humano. Então, falando em envelhecimento, em saúde, vamos falar um pouquinho, né, sobre o seu trabalho, Simone. Né, hoje você trabalha numa instituição de longa permanência, né? Isso. Queria saber um pouquinho como que é esse trabalho na instituição. Eu comecei em 2013 na profissão, iniciei sem ter curso algum como cuidadora domiciliar. Comecei com a minha mãe. Minha mãe teve CA de mama, né, por longos 3 anos sofridos, e foi daí que eu me interessei pela área, né, dos idosos, né? Eu não quis assim cuidar de criança porque eu tinha muito medo na época, mas idoso para mim é tudo. Assim, é uma área que eu me encontro, me faz feliz. É um trabalho muito lindo trabalhar com idoso. E tem que ter o dom também, porque não adianta você falar, não, eu vou estudar, se você não tiver um dom de cuidar do idoso, você não fica. E faz tempo que você está trabalhando na instituição de longa permanência ou você já trabalhou em alguma instituição? Eu trabalhei em outros lugares, em Campinas, Valinhos, tanto em lar, né, residencial, como em casa de repouso. Em Valinhos eu fiquei muito tempo, mas eu atendia toda a região, né, a domiciliar, porque a enfermagem sempre tem 2 trabalhos, né? Ela sempre tem, não adianta, ou até mais. Mas eu amo e eu não pretendo mudar, eu pretendo melhorar, né, o meu currículo, vamos dizer assim, na área, aprender mais para cuidar deles cada dia melhor. Mas tem que gostar muito, são muito lindos. É o amor, né? A gente o amor. fala que antes de a gente escolher uma área, né, a gente tem que amar o que a gente faz. Porque a gente amando o que a gente faz, a gente consegue se dedicar 100% na profissão, né?
foi aonde eu me encontrei, né? Na verdade, tudo isso começou com a minha mãe. Eu não tinha experiência de nada. Se eu soubesse, eu sempre digo, se eu soubesse na época o que eu sei hoje, eu não sei se eu teria assim, estendido um pouco mais a vivência dela, né? Quando ela precisou, mas eu estava ali, presente. Eu só não sabia fazer os cuidados. E foi um pedido dela. Olha, e hoje você se E tornou uma hoje, grande a profissional, pedido dela, hein? seja uma enfermeira para trabalhar na Unicamp. Ela me Olha. pediu, mas não deu. Não foi na Unicamp, mas foi em outros lugares onde eu me sinto muito feliz com o que eu faço. Ah, mas pode ter certeza que as suas Eu sou bem digitais têm ausente. muitos pacientes aí, Sim, né? eu sou ausente, bem ausente assim em casa, porque esse trabalho é muita dedicação. Muita dedicação. Então, a gente fica um pouco ausente da família, né? Mas o tempo que sobra é um momento que eu procuro deixar para eles, porque não é fácil a gente ter que trabalhar e ter que ficar. Não dá para fazer as duas coisas, em casa e trabalho, né? Mas eu amo, eu não trocaria. Eu sempre vou para escolher, eu escolheria cuidar de idosos. E a carga horária, né, do trabalho, principalmente assim, a gente sempre fala da área da saúde é muito intensa, né? Intensa. Vocês, técnico de enfermagem, plantões aí de 12, às vezes tem profissional que vira 24 horas, então é comprometimento total, Eu né? comecei no Recanto 36 horas trabalhando, Nossa. 36 horas e 12 de descanso. Comecei com a primeira idosa e foi indo hoje, nós estamos lá com a casa cheia, né, Luciana? Sim, com certeza. É um trabalho que eu faço com a Luciana tem os horários marcados com os idosos, e esse é um trabalho muito bonito. Então, a gente envolve muito amor. Então, ela me ajuda muito na minha parte, né, que é nos cuidados, e eu com ela na organização para o trabalho dela. Mas é muito bacana. E além de você ser técnica, você é gerente lá Hoje na eu sou gerência, gerente, né? sou gerente do Recanto de Artemis e não trocaria, né? Lá só saio se a doutora Cíntia ou a doutora Jéssica, né, falar, não, você não vai mais fazer parte do quadro, né, de funcionários. Mas eu tento fazer o melhor para permanecer com elas muito tempo. Ah, mas pode ter certeza, pela Muito profissional que você é, que eu tive o privilégio de compartilhar uma paciente junta, né, nos atendimentos, você vai durar muito tempo lá, viu? Eu espero porque que são sim. poucos profissionais. Não é porque eu estou aqui na sua frente, eu sempre comento com a Rafa, são poucos profissionais como você, que ama realmente e se dedica realmente na profissão. Parabéns, viu? Obrigada, Thaís. Parabéns, Muito viu? obrigada. E eu comecei com a Thaís, na primeira paciente foi a Maria Luísa, né? Isso. Conheci a Thaís lá nessa residência. E na hora que eu entrei, falei, não vou ficar, estou indo embora, tchau, mas consegui ficar. Pela ajuda da Thaís e da avó, da Maria Luísa. Porque era né? criança, né? Criança Era é um criança, pouco falei, não vou diferente, conseguir, né? não tenho preparação para isso, psicológica. E em 2 semanas eu estava cuidando da criança sozinha. É, tá vendo? Eu Que me evolução superei, eu é. falo, eu me superei com a Maria Luísa. Depois da Maria Luísa, peguei o Arthur, cuidei do menininho, Ícaro. do Ícaro, né? Que você também acompanhou o Ícaro. A Yasmin foi a última que eu cuidei, sendo criança. Porque eu falei, não, a minha área é idoso. Não que eu não gosto de criança, eu sempre explico. Ah, você não gosta, mas não é de não gostar de criança, é o medo de cuidar da criança, né? Especial, vamos E dizer tem assim. áreas que a gente se identifica mais, né? Às vezes as pessoas param, né, ou perguntam eu nas redes sociais, como você consegue atender pacientes, né? Principalmente a área da pediatria, Da que é uma pediatria. área muito complexa, crianças Sim. que respiram por máquinas. Eu falo, é dom, né? Cada um com seu dom. E até Então. eu mesma, às vezes, falo, meu Deus, não sei como eu consigo. Né? Então, eu tenho o privilégio também de agradecer todos os dias você a Deus com criança na área, né, por me pediatria capacitar. e eu Isso, geronto, né, de idosos. E assim eu amo. Assim eu me sinto em casa. Claro que cada dia é um aprendizado. Todo dia a gente tem a aprender, nós, né? Temos a aprender com eles, porque aprendemos muito. Mesmo com demência, eles sempre têm uma história para contar da vida deles, né? Demenciados, eles lembram algumas coisas e eles relatam para nós. E através de alguns idosos, né, nós temos a demência, né, que tem muita dificuldade em relação ao comportamento. Como que é trabalhar com esses pacientes que têm essa demência? Qualquer coisa, Lu, você pode também citar um pouquinho como fisioterapeuta da Sim. instituição. Como que é para vocês, né, uma fisioterapeuta,
na área da enfermagem, trabalhar com esses pacientes que apresentam essa demência? É muito difícil? Como que é? É difícil, mas se você tem a preparação para você lidar com isso, não se torna tão ruim assim cuidar, né? Por quê? Porque tem medicações, tem horários. é, Então, tudo isso envolve muito carinho, porque eles sentem muita falta de casa, eles lembram muito da onde eles moravam, né? Então, eles vêm para um lar diferente, é complicado, eles não dormem direito, o tempo todo eles querem ir embora, pegam roupas, né? Então, tudo isso você vai controlando com medicação. Tudo que é prescrito para você fazer, você faz. Porque se você não fizer, ele vai ter o surto dele e tem os horários, né? Quando tem a demência, na parte da tarde, a partir das 14, 15 horas, ou às vezes antes, eles ficam, né, agitados. Então, é muita conversa, medicação, é você interagir com eles. Porque o idoso, não é porque ele é idoso que ele tem que ficar na frente da É o televisão o afeto dia ali, inteiro né? ali, não. Saber ouvir, né? Tem que levar para passear, tem que levar. A gente leva para o sol, banho de sol, né? Quando estão agitados, leva para outra casa, sai no jardim, vai fazer alguma coisa. Nunca deixa ele ali. E quanto mais ele ficar ali sozinho, ele fica. Pior Pior. Então, assim, é muito carinho. Eu peço para as meninas, vamos fazer alguma coisa diferente, jogar um dominó. Assim, fazer alguma coisa com que ele esqueça ali. Porque você entretendo ali, eles vão ficar mais tranquilos, né? Aí a Luciana está lá também, ela passa a maior parte da manhã com a gente, então ela sabe como que é. Eu costumo dizer para Simone que não é uma receita de bolo, né? Cada idoso tem um perfil. Isso. Nós temos que respeitar esse perfil, né? Então, assim, umas demências que se apresentam lá são agitados, outros tentam ser um pouco agressivos. É questão de conversar, lidar, escutá-los, né? Porque não adianta a gente pensar assim, é idoso, deixa para lá. Não. Sentem com ele, converse, escute o que ele tem a dizer, para a gente poder ter um feedback deles, né? Aí eles vendo que a gente está tendo essa atenção, eles começam a ter carinho. Aí começa a ter amor, aí vem do nada um abraço inusitado, um beijo, dinâmicas que a gente cria lá, né? Eu falei, Simone, hoje eu vou fazer tal coisa. Então a gente sim, não deixa cair na mesmice. Cada dia é um dia diferente, para que eles possam sentir que assim não sentir mais falta da casa, porque lá é um acolhimento, né? O Recanto de Ártemis, eu costumo falar, é um lugar diferenciado das outras LPIs que eu já trabalhei. Então lá é um lugar de acolhimento, um lugar de respeito, muito amor. Indo lá para ver, para conhecer esse lugar maravilhoso que a doutora Cíntia e a doutora Jéssica criaram, né, e mostram isso para as famílias, tem até um feedback das famílias. Isso também é um trabalho bem diferenciado que o Recanto oferece. E isso é lindo mesmo, porque final de semana eu pude conhecer lá e através do bate-papo meu ali com os idosos, fui perguntando, e aí, gosta daqui? Não teve um que não falou, não, quero ir embora. Sim. Não gosto. Não. Todos falaram, né? Que estavam gostando muito ali. Sim, exatamente. Porque ainda falaram, né, da doutora, das proprietárias lá, falaram, nossa, elas são um amor, a equipe acolhe muito nós e isso é muito lindo, né? Esse acolhimento, esse afeto de todos os profissionais, Sim. né, com eles, isso é extraordinário e faz toda a diferença, né? Faz. Longe da família, mas ali vocês se tornam uma família para eles também, sim. né? É bem certeza. gratificante. Eles abraçam, chegam, beijam. Como é que está, minha querida? É aquele afeto, sabe? Não tem tempo ruim. A gente pode estar ruim lá fora. Mas pisou ali, a gente está com um sorriso no rosto e eles estão ali para receber. Eles têm prazer de receber, né, Simone? Um dia é diferente do outro, né, Sim, Thaís? Não sim. todos os dias, nem todos os dias são iguais. Não são. Tem dia que está mais tranquilo, tem dia que é agitado, acontece uma intercorrência, né? Ou outra. Lá no Recanto tem 2 casas, então a gente tem bastante trabalho, mas com uma equipe maravilhosa, assim, cada uma com o seu jeito, né? As idosas são, assim, aconchegantes. Os filhos estão longe, então eles adotam, nos adotam, né, Lu? Sim, com certeza. Tem a dona Lourdes lá, o pessoal. Nossa, é muito bacana, né? Bem gratificante. Bem Nossa, a bacana. gente Então, se assim, diverte muito amor. sempre. Se você tiver amor para cuidar, paciência, né? é o Não segredo somos de- perfeitos, todos os dias temos que aprender alguma coisa, né? Hoje eu estou como gerente, mas eu sei de onde que eu vim. Então, eu vejo o trabalho das meninas, me coloco no lugar delas. Quando eu consigo fazer algo para ajudar, eu faço. Ou senão eu oriento, eu não consigo estar, mas oriento a fazer, né?
Tenho a enfermeira-chefe também, que me passa bastante coisa. A doutora Jéssica, a doutora Cíntia. Então, sempre, nós todas ali, é um conjunto, né? Na verdade, é um uma conjunto. equipe, Uma equipe. Então, não tem como você... Eu digo assim, que todo dia é um aprendizado. Você não sabe 100%. Sim. Aprende a cada dia alguma coisa, né? E eu estou sempre disposta a aprender. Eu sempre falo, eu pego uma coisinha aqui, outra ali. Sempre alguém tem a passar alguma coisa para você. Né? Hoje eu estou na gerência, mas as meninas que estão entrando também são muito boas. Sempre tem algo novo. Então, eu sempre estou disposta a aprender com elas. Nós estamos sempre em constante aprendizados, Sim, né? com certeza. E eu sempre falo, eu trabalho muito com a enfermagem também. Então, assim, eu não seria nada, eu como fisioterapeuta, sem enfermagem. Né? Sou grata imensamente, né? Quero agradecer também a todas as equipes que eu trabalho de enfermagem, porque para eu tirar um paciente do leito, eu preciso do auxílio da enfermagem. A mesma coisa a doutora Luciana, né? Para poder fazer alguma atividade, Sim, com precisa certeza. da equipe da enfermagem para auxiliar, né? Sim, com Isso é certeza. muito bom, esse vínculo, né, de equipe multidisciplinar. Porque tem um único propósito ali, uma única evolução ali, é o paciente. Então, tem uma equipe por trás do paciente, né? Doutora Luciana, você como fisioterapeuta, né, da Instituição de Longa Permanência de Idosos, conta um pouquinho para nós, para eles, para conhecer um pouquinho o seu trabalho, como que é realizado. Você é especialista em gerontologia, cognição, né, parte cognitiva. Explica para nós como que é esse trabalho maravilhoso. Então, faz 15 anos que eu atuo, né, com os idosos, né? E após que eu comecei a atuar com os idosos em home care, comecei pelo home care, né? Depois fui para os hospitais, clínica, né? Até chegar no Recanto. Aí no Recanto, a doutora Cíntia, a doutora Jéssica, né, confiou esse trabalho de ser fisioterapeuta responsável. Nós trabalhamos com fisioterapia em grupo, né, e individual. Então, assim, no caso lá, em grupo, eu não consigo fazer tipo um trabalho assim, junta todo mundo e vamos fazer uma atividade. Sempre tem aquele que está muito tá acamado, é dependente, não consegue estar ali junto. Então, eu sou assim, eu faço avaliação em todos. E eu crio atividade para todos, até aqueles que não conseguem fazer uma coisinha, a gente sempre trata, porque eles ficam olhando, ficam vendo, eu não consigo deixar de lado aquele paciente. Então, eu procuro enturmar tudo. Isso cria uma socialização também, né, Simone? A gente faz dinâmicas, eu não fico só... né? Não fico só naquela mesmice de exercícios. Eu ponho competições. O que chama mais atenção lá é isso. Por quê? Eu vou falar um pouco da cognição depois, para você entender. Eu crio exercícios e nos exercícios eu crio um pouco de atividade cognitiva. Eu faço eles pensarem. Então, tipo assim, eu vou criar uma atividade que nem esse tempo atrás, né, Simone? Eu pedi ajuda dela e das meninas. Vamos colocar 2 idosos sentados numa cadeira e vamos colocar um tapete de papel. E coloquei os 2 pezinhos deles e falei assim, quando eu falar já, vocês vão puxar o papel com os pés e quem chegar primeiro com o papel ganha. Para que falar, Thaís? Ele olhou um para o outro assim. E eu percebi que eles começaram a pensar um jeito de ganhar do colega. Então, enquanto um puxou com uma perna e com a outra puxava com as duas. Aí eu falei, Simone... Foi extraordinário, porque eu vi que eles queriam ganhar de todo jeito. Ou seja, eu ativei o cognitivo deles de uma maneira que eles conseguiram ganhar. E tem uns que trapaceiam ainda. Conseguem trapacear, né, Simone? É incrível. Então, assim, a gente faz de tudo uma tarefa, assim, uma dinâmica, assim, alegre. Não fica aquela mesmice. Então, eles adoram. Então, toda vez que eles chegam lá, né, primeiramente eu vou com as meninas, porque eu gosto de chegar e na enfermagem para saber como é que foi a noite, como é que foi o dia deles, porque cada dia é um dia, né? Sim. E a enfermagem me passa muito isso. E na hora que eu estou trabalhando também, eles me ajudam bastante. Lu, posso segurar ele para você? Pode. Então, assim, é uma troca de informações, uma troca de ajuda também, né? E no caso, eles precisam de mim às vezes para alguma coisa, não é porque eu sou fisioterapeuta que eu não vou ajudar a puxar uma calça, arrumar uma fralda para eles, não. É uma ajuda mútua. Então, a gente trabalha um com o outro, né? Então, assim, é bem interessante. E o individual é eu e o paciente, né? Onde as famílias escolhem para serem tratados individualmente, né? Que a gente foca naquele problema daquele paciente, né? E também está entrando agora a estimulação cognitiva, onde a gente cria grupos, onde eu tenho essa formação agora nesse momento, né? O que é hoje a cognição? Porque na fisioterapia a gente tem bastante áreas, né? Só que essa área é pouco explorada. Muito. Porque, na verdade, se você vê, a fisioterapia ela gera em torno da área motora e área respiratória. E todo mundo esquece da memória, da mente. Então, o que acontece? A família fala, está com Alzheimer, vai ficar assim. Não. A cognição, ou seja, eu não vou curar o paciente,
mas eu posso dar qualidade de vida a ele. Então, o que eu vou criar? A cognição, ela tem a parte da memória, a parte da atenção, funções executivas, o modo de falar, o modo de pensar, o modo de agir. Então, o que acontece? Na estimulação cognitiva, existem testes que nós fazemos para saber o grau de cognição deles, de leve ao avançado. Então, eu faço assim, eu crio grupos, né? Aquele grupo A são 3 que tem uma cognição leve, uma cognição moderada, uma cognição avançada. E eu crio atividades para esses 3 grupos. Aí um tenta ajudar o outro, um quer fazer com o outro, e eu não sei escrever, quantos anos eu não faço isso? Não, nunca é tarde para aprender. Então a gente vai criando aquele vínculo. Não, vamos tentar, tente de novo. Não, eu vou te ajudar. Aí o coleguinha acaba ajudando o outro. Então eu fico vendo que cria até uma socialização. Eles querem mostrar para o outro que pintaram bonito, ou que fizeram bonito. Eu procuro criar atividade para eles pensarem. É uma forma de melhorar bastante a cognição deles, porque muitos têm Alzheimer, corpos de Levy, são demências muito importantes, né? Que se deixar, vão chegar num estado bem crítico. Então, eu tento, assim, evitar que isso aconteça. O mais rápido possível, assim, eu tento evitar que essa doença avance, né? Então, eu tento criar atividades que estimulem essa parte da memória. E as famílias gostam disso, porque para eles é tudo novo. Porque eles não acreditavam que poderiam ter alguma função, a memória deles, a atividade. Era só o corpo. Não, não é só o corpo. A estimulação cognitiva também é muito importante. E muitos esquecem, né? Sim. De estimular a parte cognitiva. Com certeza. Se for ver, é praticamente uma das melhores estimulações. Sim. Porque sem a parte cognitiva, a gente consegue... a gente acaba esquecendo o resto, né? Com certeza. Então, muito lindo o seu trabalho, viu, Lu? Obrigada. Parabéns, viu, pela Obrigada. excelente profissional de vocês. Obrigada. E como que é para vocês essa questão de trabalhar em instituição de longa permanência? Tem algum desafio, você como fisioterapeuta, alguma limitação para você? Você, Simone, em questão de idosos, como que é para vocês? Que dificulte vocês trabalhar com idosos? É um pouco da resistência deles, né, Simone? Porque muitas das vezes eles estão agressivos, né? Não dão aquela liberdade, mas nem um pouquinho para a gente trabalhar. Então, a gente tem que ter paciência. Tem que ter um jogo de cintura, muito paciência. jogo de cintura, sabe? Não gritar, concordar com tudo, entendeu? Deixar eles conversarem, expor, e mesmo que estejam com raiva, que nem aconteceu com uma idosa esse tempo atrás, ela colocou, 4 horas da tarde, ela colocou toda a roupa do guarda-roupa dela em cima da cama e falou que ela ia embora. Aí a gente fica numa situação difícil, né? Aí a gente tenta conversar. Aí eu falo para ela, vamos lá, Tetê, vamos colocar na roupa lá, depois a gente conversa com a sua filha. Não, mas eu vou embora com a minha filha, eu vou embora. Sim, mas foi aquela coisa, até um ponto que eu falei, eu vou ligar para sua filha. É tipo assim, não é tapiá-la, mas tipo assim, vamos burgar aquela, mas sabe aquela que eu parte faço deles, sempre né? para conseguir lidar com isso? Que tem essa idosa, o que eu faço? Eu tenho a liberdade de ligar para os filhos, né? Em chamada vídeo. Aí você coloca ele para conversar com o filho, ele fica ali meia hora, 15 minutos, 20 minutos. Ali, depois que ele desligar, já é outro idoso depois. Então, a gente tem esse contato direto. Eu, no caso, eu posso estar ligando ou chamando o filho, né? Mando uma mensagem ou algo assim, e eles retornam em ligação. Então, acaba aquela demência, aquela preocupação de ir embora, o que está acontecendo, eles acalmam. É só você ligar, essa idosa que a Luciana citou, ela faz isso mesmo. Então, muitas das vezes eu deixo. Eu falo para as meninas, deixam ela tirar. Deixa ela achar que ela vai mesmo para casa, porque ela vai acabar esquecendo, ela vai colocar toda a roupa ali e eu falo, assim que a sua filha chegar, nós vamos arrumar. Senta ela na sala e ela fica quieta, e depois ela esquece. Nesse intervalo que ela está ali, quietinha com os outros idosos, é o momento que eu vou lá e guardo, ou as meninas guardam as roupas. Acabou, tem que saber ir levando. Deixa fazer, não impedir. Sempre não, 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 porque eles também ficam irritados com isso. Tem várias idosas lá que... Tem uma que é acamada, né? E a gente... Ela fala, eu vou gritar, eu vou... Se não fizer o que eu quero, eu vou gritar, eu quero ir embora. E assim, você tem que ter muito carinho. Calma, eu vou fazer o que você quer. Vamos fazer por partes. Então, a gente faz um combinado com elas, assim, e dá certo. E o bom dessa liberdade, né? Vocês estarem ligando
Contato, eu tenho Fazendo contato contato direto. da Sim, família. as famílias se sentem seguras, Isso né? é muito bom em questão de família e do idoso ali, idoso. né? Sim. Então, Então, a vocês gente têm tem- total liberdade para tem. poder fazer essa ligação, Sim. essa chamada de Tem, vídeo. a Isso é Isso é um qualquer hora. diferencial muito o importante. vínculo familiar ali Sim, também está um pouco presente. Por mais distante que eles estejam, Sim. ao mesmo tempo, numa situação dessa, eles estão presentes Estão ali, presentes, tentando de certa ajudar de forma alguma estão. forma, né? Então, assim, eu tenho contato com famílias e é dessa forma, porque moram longe, né? É só você fazer uma chamada vídeo com eles que eles acalmam. E pegar aquele trato de você pegar, passear, dar um abraço, um beijo. Porque é assim, a gente costuma ela perguntar. acalma. Eles acalmam quando é assim. A gente Então pergunta tem o que que ter vocês carinho. gostam. Eu sempre pergunto, viu, conte a história pra mim da sua vida. Eu sento, tipo uma entrevista, sabe? Perfeito. Viu, o que você gosta de fazer, TT? Ela fala assim, eu sou da roça, essa que ela é resistente. Sou da roça, trabalhei com meu pai, inchada. Ela começa a contar tudo que nem eu conheço as máquinas. E ela foi falando tudo. Ela sabe. Aí eu falei, então, mas por que você não quer fazer que nem a fisioterapia, né? Eu não preciso disso. Porque eu me mexo toda. Então, mas você percebeu que você anda com a perna cansada, então a fisioterapia vai te ajudar. E se você me ajudar, eu te ajudo também. Vamos trocar uma ideia? Ela falou assim, então se for assim, eu vou te ajudar então. Então você vai me ensinar? Ensina. Eu deixo ela me ensinar o que ela fazia. Perfeito. Para que ela consiga se sentir no ambiente dela. Ela estando no território dela, eu consigo trabalhar com ela perfeitamente. Às vezes eu pisco para a Simone, chama a fulana, aproveita que ela está aqui, faz aquele tratamento que você precisa fazer, aproveita que ela está calma, e assim vai. Então, a equipe, se ela trabalhar toda assim, não na rotina. Dá banho, trocada, não. Se você trabalhar com aquele carinho diferenciado todos os dias, ele vai ter prazer, ele sente até sua falta. Ele pergunta, viu, aluno veio, a Simone, cadê a Simone? Não sei o quê, vem aqui, Simone. Então, é tudo um carinho. Esses dias mesmo foi ontem, não foi? A Jéssica até postou no story. Eu fui com um casaco, um bombojaco, e o meu casaco tinha uma touca rosa, bem peluda. Eu cheguei lá, eu quis fazer uma graça. Cheguei com o casaco, eles olharam assim, meu Deus, você tá nevando, Luciana? Falei, se eu falar para você que tá nevando lá fora. Aí eu chamei a Cris, que é uma cuidadora bem alegre. Cris, dá para fazer umas filmagens, brincar com eles. Aí eu peguei, cada um com a touca na cabeça. E cada um fez uma graça e começou a brincar. Olha, virou tudo em risada. Muito Até bom. a cuidadora falou uma palavra em português errado. A idosa era professora. Ela corrigiu, mas só foi risada, Thaís. Elas Foi muito corrigem. engraçado, porque eles corrigem. Então, assim, é um ambiente super agradável. Não tem... A gente que está com fardo pesado, muitas vezes, das nossas lutas, chega a ser leve quando a gente chega lá dentro para trabalhar. É maravilhoso. Por mais que tenham demência, tem essa idosa que corrigiu, Sim. né, uma das funcionárias, né, das cuidadoras. Eu falei para ela uma palavra esses dias. Ele é quase um médico. Deixa ele atender você, né? Aí eu lembrei que ela falou assim, e daí eu sou uma advogada. Aí eu falei, Bem isso, aí eu bem falei, isso. nossa, tá bom, não fala mais nada. São Então, assim, é espertos. diversão. Ao mesmo tempo que eles estão ali, nós, os amigos, ali, é só risada, é diversão, é amor. Tem que ter amor envolvido, senão você não fica. Porque tem dias que a gente não está bem, o colega não está bem, mas você tem que saber lidar com isso. Os problemas ficam para fora e o trabalho ali é com amor. Você não Sim, pode com certeza. misturar as coisas, né, para conseguir levar. E até mesmo os idosos, cada um tem a sua história, a sua vivência, a sua Tem. limitação, Sim, né? com certeza. Então acaba que nós profissionais também temos que saber lidar com essas situações, Sim. né? Porque a gente não sabe o que passou por trás antes trás, deles entrarem ali na sim. instituição, né? Então cada um tem sua resistência Sim, também. Tem. com certeza. Eles Tem- acabam cedendo, né, Lu? Sim. Mas com muito trabalho, tá? Né? Tem essas idosas, algumas recentes, outras com mais tempo, e você vai avaliando quando entrou e agora. Antes não queria ficar, agora não querem sair. Elas Falam são que a assim. casa delas é lá. Ai, que lindo. Assim mesmo. Elas Isso não é querem lindo. sair por nada. Não vou, tá muito frio lá fora. Eu tô aqui, Tá tô bem chovendo, aqui, não vou. tá muito Não bem. sai, querem ficar lá. E o É porque tratamento, sentem, né, o afeto, o Sim, amor, o carinho. sentem. E também, antes de tudo, a humanização, né? Eu sempre falo do legado que eu sempre levo também, a humanização. Você se colocar no lugar daquele paciente, né? E o amor e o carinho que vocês transmitem a eles, às vezes, igual a doutora Luciana falou,
ai, não quer fazer, mas você chega devagarinho, você Sim, conversa, com espera ele certeza. falar. Sim. Eu trabalhei também 3 anos numa instituição aqui em Piracicaba, de longa permanência. Então, tinha dias que o idoso queria só conversar. E tudo bem, a gente ia fazendo um exercício, ele nem ia perceber. Na hora Sim, que com ia certeza. conversando, ele Sim. já tinha feito todos os Sim. exercícios e conversando também. Às vezes é um Sim. desabafo, Oxe. um dia que ele não estava bem, precisava de uma conversa. Com E isso certeza. é muito lindo, né? De profissionais competentes e humanos, de Sim. fazer toda essa diferença para o paciente, né? Isso é lindo. Isso ainda acontece comigo, que não sou mais da assistência. Mas as meninas, né, as cuidadoras sempre vêm, as técnicas, Simone, não consigo fazer isso. Não deixa, não quer. Aí eu vou lá, eu saio do meu posto, vou, tento fazer, consigo fazer. Tento passar para ela, né, para elas, no caso, como o trato, né, com o idoso, porque uma palavra mais áspera, um jeito, eles guardam tudo isso, eles sabem e eles guardam. Então, assim, tem que ter muito jeito. Quando você não consegue, porque eu tenho 2 idosas lá que são, assim, resistentes, né? A Lourdes e a dona E a Silvia. TT. Não, a Silvia também às vezes A não quer Silvia sair também, da cama. a Silvia também. Tem uma idosa que ela gosta muito de acordar, tomar um café e voltar para a cama. E a gente tem que tirar foto, levar para o sol, fazer atividade, né? E ela sempre resistente, não quer. Mas com jeitinho a Luciana vem, se eu não conseguir, a Luciana vem, consegue. Ou às vezes ela fala que não vai fazer e não faz, né? E a filha dela Mas- sempre comenta isso, né? Quando a gente posta nos stories, a filha dela fala, ai, a minha mãe é muito depressiva, ela não contribui com nada. Aí eu falei, nossa, eu tô admirada que você conseguiu colocar. Ela falou, não, a gente foi com jeitinho. Ela falava assim, eu não quero fazer. E quando você me vê de touca com a cara fechada, eu tô fingindo que tô dormindo porque eu não quero nem ouvir sua voz. Eu falei assim, mas que isso, Silvia? Mas vamos conversar comigo um pouquinho, vai daquele jeitinho, tá bom, vou fazer só um pouquinho. Aí ela vai gostando, ela acaba de fazer toda a atividade. É isso aí. Então é gratificante, né? Não é muito, muito. Por isso Eu que não tem que ter troco. muita paciência e empatia Isso. com eles, né? Que é o que a Simone passa para os colaboradores, né? Ter essa empatia, né? Com cada idoso. Muitas vezes o colaborador não pode ter a paciência, porque, não, mas vai com jeitinho, tenta lidar, porque eles têm uma memória excelente para guardar. Idoso é assim. Se ele gostar, ele gosta. E se Exatamente. ele não Se não gostar, gostar, ele não não gosta. quer o atendimento. Eu via quando eu trabalhava, às vezes, tem dias que a gente não tá bem, igual a Simone falou no começo, a gente tem que deixar da porta para fora, né? Isso. E a gente ali ser outra pessoa Ser outra praticamente. pessoa, profissional, porque os nossos né? problemas a gente não pode levar para o paciente Com em nenhum certeza. momento. Então acaba transparecendo ali para o idoso se você não está bem, está com uma raiva de fulano, de alguém, brigou com o esposo, com a esposa e levar ali. Então o idoso vai chegar um momento da forma que você trata ele, Sim. ele não vai querer nem ter papo com você. Não. E se ele falar não é não é não, né? Então, o idoso sim, ele é não, bem ele isso. E tem- se ele ama, ele se Ele entrega faz, totalmente. Acontece, né? Às vezes, né, acontece pela manhã de não conseguir dar banho numa idosa. Não, eu não vou tomar banho agora, vou tomar depois do café ela joga para o almoço, do almoço ela joga para o café da tarde, e assim vai. E quando ela está bem tranquila, já esqueceu, chega outra pessoa, vamos, agora é hora de tomar o banho. Aceita. Então, gente, espera o tempo, né? Nem todos os dias são iguais, espera. Aí faz o banho. Adiantou você ficar ali estressando o idoso? Não. Não fica insistindo para ele fazer aquilo na hora, porque ele não vai fazer. Né? E você vai deixar ele mais nervoso. Então, espera, deixa passar. Na hora que esquecer, que tiver todo mundo tranquilo, chama que ela vai. Ela vai. E várias vezes aconteceu isso. Então, eu falo, não tem que ter um horário. Né? A gente tem horário para tudo. Né? Em casas de repouso, em clínica, coisas tem. que a gente Mas tem assim, que- tem coisas que tem que deixar. Para você não... Nem você e nem o idoso, né? Ficar nervoso, passar aquele dia ali estressando, perguntando. Não, ele tem um horário. Quando ele decidir, ele vai. Então, é isso que eu tento passar para elas, né? Calma, passa para outra colega se não consegue fazer, troca. Vai fazendo isso, porque o idoso, ele te marca. Marca bastante. Ele te marca. Então, se ele não gostar de você, você pode fazer o que for, que ele não vai fazer. Não aceita, né? Então, tem casos e casos aí de coisas. Eu já vivi muita coisa, né? De 2013 para cá. Já chorei, hoje eu sei lidar mais com as, né? Aconteceu alguma coisa, a gente tem que superar, né? Então, assim, eu digo que todos os idosos, nós gostamos de todos, mas sempre tem aquele que é a afinidade, alguma coisa a mais,
Então, assim, quando acontece alguma coisa, você está em cima. Cuida de todos, mas tem um que sempre você... Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o passado, não sei dizer. É uma mais química. chegado, né? É Sempre mais... tem. Então, assim, eu gosto de todos, eu tento dar carinho para todos. O meu abraço, eu vejo que às vezes um abraço, um beijo, eles já acalmam. Faz toda a diferença, Essa senhora né? que a Luciana citou bastante, que a Tereza, né, ela é uma idosa que sempre quer ir para casa e tal. Então, você tem que saber levar. Se você não, porque é o dia inteiro, a mesma coisa. Né? Sim. Até o final. Imagine o dia todo, aquela mesma palavra. Então, você tem que ter uma cabeça boa e tentar levar. Né? E, às vezes, nem todos estão preparados, né? Porque não aguentam, né? Repetitivo, a mesma palavra. É a demência. Então, eu explico. A idosa é doente. Então, a gente tem que entender. Não adianta, não há remédio que vá para com que ele pare de repetir a mesma coisa, né? Ela não tem culpa do problema que ela vivencia, né? A gente tem tem que colocar no lugar deles. Esquecem, até mesmo de ir para um banheiro, né, Luciana? Eles esquecem, eles não sabem. Quero ir no banheiro, vou levar você no banheiro. Chega, eles não sabem o que fazer. Eles sabem, o corpo está pedindo ajuda, querem, né, fazer suas necessidades, só que eles não sabem nem levantar a tampa do vaso sanitário, não conseguem. Então, como que você vai deixar um idoso desse em casa, né? Tem muitos que ficam sozinhos. E eu penso, meu Deus, como que conseguem, né? E lá a gente o tempo todo tem que ficar, né, orientando junto com eles. Não podem ficar sozinhos, não tem como. E a família fica perdida, né? Ela se sente insegura, não sabe o que faz, fica nervosa. Quantas famílias ligam para a Simone ou mandam mensagem para mim: eu não vi minha mãe nessa brincadeira. Onde ela esteve? Não, ela não estava muito bem. Sim, sempre. Então, a gente tem que dar um feedback porque eles precisam desse apoio, né? A família fica totalmente perdida, eles não têm preparação para encarar a doença do idoso, do seu pai, da sua mãe. Nós temos que dar aquela preparação para que eles tenham ciência. O envelhecimento chega uma hora que é isso. Não temos natural, escape. Né? É natural da vida. A gente, exatamente. Vou parar o envelhecimento não aí. Tem não como. tem como. Todos nós iremos passar por essa fase, né? Com certeza. A gente nasce, a gente cresce, envelhece e vem, né, ao morrer. Sim. Meninas, quero agradecer mais uma vez, tá? Vocês por ser essas profissionais maravilhosas. Nós vamos dar um intervalinho e logo eu volto, hein? A gente faz uma pausa rapidinha, mas já já voltamos com mais Físio e Saúde, aqui na TV Metropolitana. Fica com a gente. O podcast Físio e Saúde com Thaís Rodrigues é um oferecimento de parceiros que acreditam no cuidado, na saúde e no bem-estar de verdade. A seguir, confira os nossos apoiadores. Nutrivida, cuidando da sua saúde mental e física com dedicação e propósito. Nutrição, psicologia e acolhimento integrados para transformar vidas todos os dias. Asa Branca Home Care. Assistência domiciliar e hospitalar com excelência, humanização e conforto. Uma equipe especializada pronta para cuidar de quem você ama, no lugar onde é mais importante, em casa. Gesso Grandino. Tradição, modernidade e acabamento impecável. Paredes 3D, sancas, drywall e muito mais. Lior, avaliação em intervenção no desenvolvimento infantil. Com cuidado, ciência e acolhimento, ajudamos seu pequeno a crescer com mais autonomia e confiança. Agende uma conversa. Estamos na Vila Resende, em Piracicaba. Estamos de volta com Físio e Saúde, na tela da TV Metropolitana. Porque aqui, cuidar é transformar. Vamos continuar. Voltamos com o podcast Fiz e Saúde com Thaís Rodrigues. Mais uma vez agradecer essas convidadas tão especiais e esse assunto tão maravilhoso que é envelhecimento e saúde. Então vamos continuar com esse bate-papo topíssimo aqui com vocês. Meninas, fala um pouquinho, né? Essa parte de luto não é fácil para nenhum profissional, para ninguém. Fala um pouquinho como é perder um paciente, Simone, e depois a doutora Luciana. Como que é para vocês receber essa mensagem sobre o falecimento de algum paciente, de algum idoso de vocês? Olha, Thaís, é bem difícil. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu sei lidar com isso. Mas no começo,
o meu primeiro paciente que veio a óbito, eu fiquei 3 dias trancada no meu quarto, chorando e sem saber o que fazer. Não queria mais, falei, não, acho que não é para mim isso, né? Mas como eu vivi isso dentro da minha casa, minha mãe doente, eu fui acostumando com essa situação. Ao decorrer do tempo, você trabalhando, sempre tem um funcionário que faltou, aconteceu algo na família, não pôde ir trabalhar. Então, eu tive uma experiência assim muito ruim. A idosa faleceu à noite, estávamos em 2 no plantão, e essa senhora veio a óbito. Então, ou era eu ou era ela, né? Para cuidar da situação, né? Para chamar, acionar a família, para chamar os donos e passar toda a ocorrência. E aí eu optei por cuidar do idoso ali naquela situação. Eu não sabia o que fazer. Era o medo de ficar ali sozinha com o idoso, estava ali naquela situação, e o medo, né, de não, eu nunca vivi isso. Então, eu me superei ali. Eu consegui fazer a vestimenta, né? Coloquei tudo que tinha que colocar. Além do processo, eu tive que colocar num lugar, num outro espaço da clínica na época, em cadeira de roda, levar para até o espaço, porque a maca ela não entrava no local que a idosa estava. E eu tive que superar isso, com muita tristeza no coração, porque informar a família e depois tirar o idoso dali, na situação que ele se encontrava. E no decorrer dos anos eu fui lidando com isso, mas é muito difícil. Eu tive agora um acontecimento, uma semana? Foi mais ou menos. Acho mais ou menos isso, uma semana e meia atrás, e você tem que, a família está ali, a família foi chamada e você tem que estar ali firme. Você sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer, né? E você tem que ter a postura. E eu fiquei o tempo todo ali e não tem como você não chorar, né? Porque a família está ali triste, né? Não tem o que falar. A gente não tem palavra para falar. Nada. Não sai nada, mas você está ali fazendo o seu trabalho e a família perguntando depois, perguntando, você já sabia, mas a sua postura foi agradecendo o sofrimento delas, mas veio agradecer. Né? A gente sabia que vocês estavam fazendo de tudo ali. Sempre tem a esperança. Nós temos a esperança que o idoso vai e ele vai voltar, né? Caso a gente olhe em casos que a gente sabe que não vai voltar. Mas eu tenho que passar isso para a família que vai dar tudo certo, né? Mesmo a gente sabendo depois que não deu. Mas a gente tenta passar carinho, atenção, a gente faz os primeiros socorros, o que precisar ali, para a família ter a ciência de que o idoso estava ali sendo bem cuidado. Então, hoje, eu tenho gratidão pelo que eu faço. Porém, eu tenho que passar essa triste notícia, né? Eu já fiz isso em hospitais, eu fiquei muito em hospitais com idosos. E quando acontecia, eu fazia uma oração e pedia força para conseguir ligar para o filho ou filha. A mulher, ela sempre sofre mais, o homem tem mais uma postura, né? E para passar. E eu lembro de todos eles que eu passei para as famílias e de lembrar a situação da filha. Eu me coloco no lugar, porque eu também passei por isso. Então, hoje eu não admito maus tratos, eu não admito um grito um pouco mais alto, eu não admito. Eu não admito, eu vou e chamo e converso. Não faça mais isso, porque será divertido, né, por isso. Então, eu não deixo. Eu chamo. Não deixo. Me deixar, assim, fora do corpo, eu ver esses tratos com o idoso. Porque você está ali por opção sua. Isso. Né? Então, não é fácil a gente lidar. E assim, hoje eu ainda trabalho muito isso, porque eu acho que nunca vai ser, né, fácil lidar. Perder alguém que a gente goste muito, né, sendo da nossa família, ou alguém que a gente Sim. tem o convívio diariamente, é muito difícil, né? As pessoas sempre falam, ai, Thaís, você atende paciente grave, né? Uma UTI domiciliar, você tem que estar preparada. Mas eu nunca estou preparada. Em 10 anos eu sofro juntamente com a família, com o paciente ali hospitalizado. Às vezes tem paciente que espera eu chegar para ter uma intercorrência, para eu poder tentar salvar ali, né, no momento. Mas a gente nunca está preparado para perder um paciente, principalmente, né, que a gente tanto ama, né, que a gente tem o convívio diariamente ali com eles. É muito difícil, um sofrimento, né? assim, é muito difícil. Eu falo que você tem que ter uma preparação psicológica muito boa para aguentar, porque você acaba adoecendo também. Você sabe que a área
da saúde aí, né? Acontecem muitas coisas, né? Por depressão, por vários fatores, né? Por conta de não saber lidar com isso. Mas perder não é fácil. E por isso que nós, profissionais, quando vemos que estamos com a parte mental, né, estamos frágeis, temos que procurar outros amigos de profissão, que são os psicólogos, né? Sim. Meu primeiro luto que eu tive com o paciente, eu precisei procurar ajuda, né? Então, assim, eu atendi o paciente diariamente e acabou que eu precisei procurar um psicólogo, né? Fiz até um curso de inteligência emocional para lidar com as emoções ali no momento de uma intercorrência. Por quê? É alguém que você atende há anos ali diariamente. Às vezes eu atendo 2, 3 vezes ao dia o mesmo paciente. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso estar firme como profissional. Porque se eu acabar esquecendo ali e não saber agir na hora de uma intercorrência, daí que eu levo meu paciente mais a óbito ainda, né? Porque, às vezes, nós profissionais temos que estar bem centrado ali numa intercorrência para a gente pensar e falar, vamos deixar o afeto um pouco de lado e vamos pensar o que fazer. Sim. Oxigênio, vamos agir, vamos reanimar. Sim. Depois a gente desaba. Dentro do nosso, né, interior ali, o coração está cortado, está sangrando, destruído. Mas a gente tem que manter ali, né, para poder agir da melhor forma possível. E para você, doutora Luciana, como que é perder um paciente? Como é viver? Né? Você trabalha muito com envelhecimento, né? A gente sabe que o luto, a morte, é praticamente a lei da vida, né? Igual eu falei, a gente nasce, cresce, envelhece, vem a óbito para outros nascerem. Como é para você? É difícil, né, Thaís? Porque o meu primeiro emprego, assim, que recém-formada, foi no hospital. Eu tratava de uma idosa numa UTI. E a gente não tem aquela preparação, né, psicológica, então a gente se apega, né? E até hoje, eu confesso que eu ainda me apego, não tem jeito, né? A gente tenta lidar com isso. É que meu falecido pai falava para mim, filha, você lida com a vida e com a morte. Você tem que saber, né, não se envolver, você tem que tratá-lo com amor, mas não pode se envolver tanto, né? Porque senão você vai sofrer, sua saúde mental vai para o espaço e você não consegue trabalhar. E eu atendi ela sempre naquele quarto, naquela ala, tudo. Teve um dia que eu fui atender, cheguei às 7 horas da manhã para atender, onde ela estava? Cama vazia. Ah, mas como trocam de leitos, não tem, ela deve estar tudo... Não, Luciana, infelizmente, a dona Maria foi a óbito, minha querida. Eu fiquei 3 dias chorando sem parar e aquilo me corroendo. Meu pai precisou chamar minha atenção. E falou, filha, não é assim. Como é que você vai cuidar de outros? A vida é assim, é uma caixinha de surpresas. É que nem lá no Recanto também. Que nem eu e a Simone começamos juntas no Recanto. Então, assim, nós conhecemos os idosos que estão lá desde o começo. Sabemos que o idoso, uma hora, vai embora. Como o jovem também vai embora, cada um chega na sua hora. Mas nós não aceitamos aquela repentina morte, né? Que nem esses dias, que nem ele falou, 98 anos, um homem assim, maravilhoso. Ele participava de todas as atividades, andava com andador, com muita dificuldade, mas não perdia uma fisioterapia. Olha. Eu chamava ele, não, eu vou. Dificilmente ele negava. E a filha falava assim, nossa, Luciana, eu fico abismada com a força de vontade do meu pai. Até nas brincadeiras, ele trapaceava e brincava com a gente. E, do nada, né, Simone? Ele amanheceu ruim, falta de ar, uma cianose extrema nos pés. E eu vi a Simone correndo quando eu cheguei. O que foi, Simone? O idoso. Aí eu corri lá, a família já estava lá. É um impacto, né? Ver ele naquele dia a dia e eu ver ele ali. A gente se segura, né? Fala para a família que vai ficar tudo bem. A família já sabe que não vai ficar daquele jeito, né? E a gente tem que ter aquela cautela e segurar. A enfermeira quis chorar, eu fiz sinal, segura. Porque a família está ali na frente esperando um apoio, né? Um retorno nosso. E deu tempo da HELP chegar, levou, após 2 horas ele foi a óbito. Fomos no velório, parecia que estava dormindo. E a primeira coisa que eles fizeram foi abraçar a gente, agradecer muito por tudo que a gente fez por eles. Então, isso é gratificante. A missão dele se findou. A minha foi até chegar ali e despedir dele. E falar, a vida continua e vamos cuidar dos outros que precisam da nossa ajuda. Não é fácil. Ai, não é fácil. Mas parece que é um pedaço de nós que vai embora, né? É uma coisa bem difícil. Nossa, eu tento lidar todos os dias, né? Tento manter ali, mas é muito difícil. Mas isso, Thaís, é que eu falo. Quem tem amor, tem tudo.
E sente mesmo, não adianta. Agora, aquela pessoa que não tem, para ela tanto faz. Aquela pessoa fria, né? Sim, exatamente. Então, a gente tem isso, tem né? muitos. Uma coisa que eu esqueci de citar, eles sentem, tá? Os outros idosos ficam agitados, eles ficam desconfiados. Quando você vê muito quieto, está acontecendo alguma coisa, eles sabem. E alguns vêm perguntar, cadê o idoso, né? E a gente tem que inventar uma história para não deixar... eu procuro sempre fechar o local, tem uma porta, qualquer coisa, para não deixar os outros eles verem, né? Porque a situação ali em si. Porque eles ficam curiosos, eles querem saber o que está acontecendo e a gente não deixa transparecer ali que está acontecendo isso lá, não deixa ver a ambulância, não deixa ver nada, né? Sim. A gente tenta, assim, preservar eles. Uns disso. perguntam, outros uns ficam tristes, né? Sabe que foi a Calados. perca, mas Sabe, se calam. isso. E a gente respeita, né, o silêncio deles. A gente fala, Simone, ele está sentindo. Era parceiro de quarto. Isso. Então, Sabem, sabe, sabem. isso. Esses tempo atrás também, né, Simone? Tem idosos que sentem que vão embora. E o duro para nós ouvir da boca deles. Não precisa ficar nervosa, filha. Eu vou embora. Eu tô indo. Não fale assim. A senhora vai lá, mas vai se tratar e vai voltar. Não, filha, eu não vou voltar. Uma tranquilidade, né, Simone, que eu fico admirada. Eu falei, Simone, não tem o que fazer. É aceitar e dar conforto a eles e para a família. Não tem o que fazer. Esse momento é mais difícil, né, para eu nós fico, profissionais, né? nossa, Mesmo sabendo é bem triste. sobre o luto, que Sim. um dia eles vão partir, mas para nós que amamos o que a gente faz, é muito difícil. Por isso nós né? temos que viver a cada dia, né? Viver a cada dia, né? Nos dedicar ali, Sim. cada sessão como se fosse a última. Exatamente. Eu sempre falo, vai atender aquele paciente como se fosse o último atendimento. Dê o melhor, porque a gente Sim, não sabe não depois sabe. de Não minutos. sabemos, Às verdade. vezes eu cheguei a atender paciente, virei as costas, ele esperou eu chegar em casa para ter uma intercorrência. Né? Então, assim, Nossa. ou às vezes eu estava em algum lugar, né? E eu ia atender ele, a mãe ligou desesperada e eu fui. Eu tive que reanimar, mas veio a óbito. É muito difícil, Não é fácil, né? A né? nossa saúde mental tem que estar bem equilibrada ali, Tem, porque senão nós tem. adoecemos. Exatamente. Né? E para a gente cuidar de um paciente, a gente precisa estar bem, né? A Tem gente alguns precisa estar bem. profissionais que eles não estão preparados. Então, se desesperam, começam a gritar, a chorar, né? Sim, Já sim. aconteceu isso lá no Recanto. Então, eu tento passar, calma, não é assim, calma. Eu peço para sair de perto, para ir para outro lugar, para não ver, né? Se não tem aquela... o emocional não está preparado para ver aquilo, né? Então, eu peço para se retirar, que eu assumo, ou outra pessoa vem e assume. E Até esse a pessoa se treinamento, né, recompor. da equipe também é muito importante, né? Sim. Para poder sempre estar todos alinhados Sim, com numa certeza. intercorrência, né? Eu sempre também nos domiciliares eu treino a equipe de enfermagem, auxilio, porque às vezes está você e o paciente e só a técnica de enfermagem, os pais saíram, então o técnico precisa Sim. agir na hora ali, né? Sim. Imediato, porque senão o paciente vem mesmo a óbito. E às vezes o mínimo que você faça faz a diferença, que o Faz a paciente não vem diferença. Com a certeza. falecer, mas acaba que pelo desespero, pelo medo, pelo não conhecimento, acaba levando o paciente a óbito também, né? também. Sim, Então, nós temos que estar todos alinhados, né? com certeza. Gente, o meu bate-papo aqui com vocês está se encerrando, acabando. Que prazer ter vocês como minhas convidadas aí. Simone, parabéns pela profissional. Além de ser uma profissional, é um incrível ser humano. Né? Agradeço todos os dias por Deus ter nos apresentado. Agora a Lu também, né? Através da Simone, Você eu vê? conheci esse trabalho maravilhoso da Prazer doutora é meu. Luciana. Gratidão, parabéns a vocês. E eu queria que vocês deixassem uma mensaginha aí para quem quer seguir essa área, né? Do envelhecimento, área de idosos. Dá uma mensaginha aí, Si, você como técnica de enfermagem. O que eu tenho a dizer é que as pessoas tenham certeza do que elas querem fazer. Porque esse tempo de enfermagem que eu estou, né, desde 2013, pessoas inseguras fazem o curso porque é uma roupa branca, um jaleco branco, um cabelinho bonito, Com liso. esteto pendurado no pescoço. Sim, bem isso. Então, assim, eu vi muito isso, né? Hoje não mais, mas no começo sim. Então, assim, o que eu tenho a passar, façam, estudem com certeza o que vão fazer. Porque o que lá na frente é muita coisa. São vidas,
você vai colocar a mão no paciente e você vai ter que cuidar dele. Então, você não vai lá ficar de bonitinho, arrumadinho o dia inteiro. É correria, é uma intercorrência, né? Você tem que reanimar, você tem que dar banho. O paciente tem as necessidades fisiológicas dele, você tem que lidar com isso, porque muitas não conseguem. Não conseguem. Então, pensem para fazer o curso, se é isso mesmo que quer. Tem que ter muito amor, senão não consegue. E às vezes a gente passa muito mais tempo trabalhando do que a nossa A própria família. É o meu própria caso, família. né? Que eu passo mais no trabalho do que com o meu marido Graciano, com quem eu moro hoje, com os meus filhos. Eu tento ficar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e no meu trabalho, né? Que eu amo o que eu faço e eu não trocaria o meu trabalho. Eu não sei fazer outra coisa hoje. É uma missão e um propósito eu não que sei Deus fazer outra te coisa. deu, né? Eu faço qualquer coisa se eu precisar fazer. Com honestidade, eu faço qualquer coisa. Só que a minha parte, a minha missão é cuidar do idoso. Tudo que eu não fiz pela minha mãe, hoje eu vou fazer quem passar pelas minhas mãos. Parabéns, Ci. Parabéns mesmo, viu? Que lindo. Obrigada. É lindo escutar isso de uma profissional, Sim, né? sim. E você vê, né, que os olhos dela brilham quando ela se fala em amor, em Em amor. missão, em propósito, em Sim, cuidar. sim. Né? Isso é muito lindo. Parabéns, Obrigada. viu? E você, doutora Luciana, qual a mensagem aí que você deixa para quem quer seguir essa área de cognição, envelhecimento, saúde do idoso? Fala para nós. Bom, faço as palavras da Simone as minhas. Complemento somente assim: se você ama o ser humano, principalmente o idoso, abrace a causa de estudar e acolher o idoso. Não é simplesmente ter um diploma. Hoje em dia é fácil você ter um diploma. Agora, ter amor, empatia, abraçar a profissão é difícil. Porque não é simplesmente você ir lá na casa do idoso ou numa LPI atender e ir embora. Não. É saber da história dele, acolhê-lo, entendeu? Respeitar o idoso como ele é e ter paciência, porque um dia você também vai envelhecer. E eu quero que cuidem de mim, então. Hoje eu tenho prazer de trabalhar com idoso, porque tenho aquela paciência de lidar, ter aquele domínio, aquela dinâmica de deixar eles à vontade e sentir. Eles acabam falando assim: você vai ligar para um velho que nem eu? Não, você é que nem um avô para mim. Eu não conhecia meu avô, mas é como se fosse um avô para mim, como se fosse minha avó. Então, tipo assim, a gente tenta mostrar o amor de todo jeito, né? E acolher. Acolhimento. Ah, isso Somente. é lindo. Parabéns, Sim. meninas. Obrigada, viu? Obrigada. Gratidão, viu, mais uma vez. E a vocês que ficou até o final desse podcast maravilhoso com essas convidadas tão especiais, Simone e doutora Luciana. Muito obrigada a todos que estão compartilhando os meus episódios aqui do podcast Fiz e Saúde com Thaís Rodrigues e a oportunidade que a TV Metropolitana está me dando também. E aos patrocinadores Nutrivida, ao patrocinador Gesso Grandino, Clínica Lior e também ao Home Care Asa Branca. Gratidão, pessoal. Ó, beijo, até a próxima. E assim, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Físio e Saúde. Foi um momento de aprendizado, troca e conexão. O podcast Físio e Saúde foi um oferecimento de Nutrivida, cuidando da sua saúde mental e física com dedicação e propósito. Nutrição, psicologia e acolhimento integrados para transformar vidas todos os dias. Asa Branca Home Care, assistência domiciliar e hospitalar com excelência, humanização e conforto. Uma equipe especializada pronta para cuidar de quem você ama, no lugar onde é mais importante, em casa. Gesso Grandino, tradição, modernidade e acabamento impecável. Paredes 3D, sancas, drywall e muito mais. Lior, avaliação e intervenção no desenvolvimento infantil. Com cuidado, ciência e acolhimento, ajudamos seu pequeno a crescer com mais autonomia e confiança. Agende uma conversa. Estamos na Vila Resende, em Piracicaba. Esses são os nossos parceiros, que acreditam na força do cuidado.
e na importância de levar informação com empatia e propósito. Agradecemos a sua companhia e esperamos você no próximo episódio. Toda quarta-feira, às 7h30 da noite, na TV Metropolitana ou no canal @Físio e Saúde com Thaís Rodrigues. Físio e Saúde, porque cuidar é transformar.